E aí, tá bom ou não tá bom, hein? Pois é, meu jovem, mais um pôster animado da nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada do Brasil, O Próximo Mundo. Lembrando que a previsão de estreia pra essa nossa série independente aí é pra 2022. Fica de olho, meu jovem, em breve teremos mais novidades. E é isso, que tal nós ir pro vídeo agora? E olha só, pessoal, estamos de volta para falar hoje do episódio 6 e 7 da quarta temporada Walking Dead, Live Bait e Dead Weight. Pois é, meus jovens, hoje vai ser uma análise dupla que se deve ao fato de que esse episódio deveria ser um só. Aqui nós temos todo o arco da reascensão do governador depois que ele dá o ataque de pelanca lá no final da terceira temporada, estraga o roteiro, estraga a jaca do próprio povo e vai embora. Aqui a gente tem o que ele fez, como se reergueu e como é que ele foi parar lá na porta da prisão no final do episódio passado. É um flashback de 2 episódios. E a questão é, a gente tava muito lá em cima na trama, né, com aquele final do primeiro arco ali da doença, que foi muitíssimamente bem sucedido. É muito bom aquele final. O episódio 5 é um dos melhores da temporada. E aí a gente chega aqui e dá uma pisada do freio bonita, igual lá no quarto episódio. É claro, guardadas suas devidas proporções, né? Porque a história desses 2 episódios é muito mais crucial que a história do quarto episódio, por conta do governador, né, meus amigos? É o grande vilão da parada. Eles estão construindo o grande finale do arco do governador, né, tentando consertar a cagada que eles fizeram no final da terceira temporada. Então, tudo que acontece aqui, ou quase tudo que acontece aqui, tem uma importância muito plausível, porque a gente precisa saber como é que esse cara arranjou esse tanque, como é que esse cara arrumou pessoas, sabe? A gente precisa dar uma justificativa para essas pessoas estarem seguindo esse cara, o que fez ele mudar de ideia, o que fez ele voltar, esse tipo de coisa. E assim, é justificável 2 episódios pra desenvolver tudo isso? É justificável. Faz a gente se importar minimamente um pouco mais com esses personagens que aqui são introduzidos, pra que lá no final a gente pense, caraca, mano, você tá enganando essa galera toda, mano. Olha, coitado desse povo que está sendo completamente manipulado pelo governador, mano. E sim, o fato de a gente ter mais ceninhas de diálogos deles interagindo, deles criando laços, faz com que se acentue esse sentimento, né? Mas eu acho que dava pra fazer um episódio só. Esse flashback podia durar só um episódio, contando tudo isso que precisava contar, só que fazia um episódio maior. Esses 2 episódios tem cada um 42 minutos. A gente podia fazer um episódio de 1 hora, colocando os eventos mais importantes desses 2 episódios e enxugando a parada, sabe? Tirando ceninha desnecessária aqui, cotinha de zumbi desnecessária ali, zumbi atolado na lama pra cumprir cota zumbi. Não precisa, né, meus queridos? Ceninha de matança de zumbi desnecessária com a lanterna, que não acrescenta em nada na trama. A gente pode cortar isso. Esse tipo de coisa dá pra cortar e daria sim pra fazer um episódio só com os acontecimentos desses 2 episódios. Essa é a grande realidade e esse é o ponto fraco dessa parada. Entretanto, é maneiro. Como eu disse, eu gosto mais desses 2 episódios, em especial o episódio 7, revendo ele agora. Notei que ele é bem mais interessante do que o 6 e é bem mais interessante do que o 4, que ainda é o ponto mais baixo da temporada, na minha opinião. Mas o que acontece aqui, meus jovens? É interessante a gente ver onde é que esse cara tava. E o episódio 6 já começa muito bem, mostrando o Philip sendo abandonado, ele completamente maluco, barbudo. Inclusive, a skin mais foda do governador é o governador barbudo, e mostra ele queimando o Woodbury, completamente maluco, ao som de The Last Pale Light in the West, uma das melhores músicas, da minha opinião, é a segunda melhor música que já tocou em Walking Dead. Isso é a cara de Walking Dead, sabe? Isso é a cara de Walking Dead. Eu não posso tocar a música aqui, vocês já sabem por quê. Indústria fonográfica muito abusiva para com o YouTube e a gente não pode tocar as músicas, cara. Pode tocar nem 3 segundos da música aqui, senão vocês já sabem. Mas é muito louco ver esse cara indo pro fundo do poço e aí, ao longo do episódio, ele vai se reerguendo conforme ele vai se apegando a essa nova família que ele encontra naquele prédio lá e tudo mais. Inclusive, muitas das tramas desse flashback, dessa reascensão do governador, eles tiraram desse livro aqui, A Ascensão do Governador. Esse livro não é canônico em relação à série de TV, ele funciona mais com o universo das HQs. Você lê, você vai entender que tem umas coisas assim que não cabem no universo do Walking Dead, mas esses 2 episódios adaptam alguns eventos desse livro aqui. Toda essa questão do prédio lá, com os zumbis no andar de cima, o velho com câncer, as 2 irmãs, e principalmente o fato do Philip ter adotado o nome Brian. Quem leu esse livro
pirou nessa hora. Eu não vou contar o porquê, porque isso tá ligado diretamente a uma das coisas mais fodas em relação à origem do governador nos quadrinhos, sabe? E aqui é quase como se fosse uma referência. E o episódio dá uma brincada com isso diversas vezes, com esse negócio dele ter escolhido o nome Brian e tudo mais. Tanto que você fica assim pensando, você que lê o livro, fica pensando... Será que eles vão meter esse louco na série também, mano? Quem lê o livro sabe o que eu tô falando. É um negócio muito louco envolvendo o governador, muito assim assustador. E é muito louco ele ter escolhido o nome Brian, mano. É muito louco, é muito louco. Qualquer dia eu posso até contar a história desse livro aí pros senhores de maneira resumida. Mas, voltando ao episódio, a gente tem aqui a introdução da Terra, né, e da irmã dela e tudo mais, que são minimamente carismáticas, sabe? A gente compra o apego do Philip para com essas pessoas, principalmente com a menininha lá. Ela lembra muito a Penny, a filha do governador, tanto que é com ela que ele se abre depois de todo esse tempo, né? É com ela que ele tem a primeira cena mais extensa de diálogo, onde ele fala mais. E também a mesma coisa acontece com a menina, né? Porque ela não falava antes, ela era muito retraída e tudo mais, e aí ela volta a falar com o Philip, né, no caso. É interessante, sabe, essa relação que eles criam aqui pra o governador ter uma motivação bem plausível, bem sólida, pra justificar ele fazer as coisas que ele faz e pra ele voltar a fazer as coisas que ele faz. Porque aí a gente tem o final desse episódio com eles reencontrando o Martinez, né? Aquela cena lá do buraco. Bem legal aquela cena, inclusive, dele tentando salvar a Penny ali dentro do buraco e tudo mais. É bem legal eles resgatando essa coisa do buraco que eles usavam lá em Woodbury. E aí a gente tem esse grupo do acampamento, que é onde a gente tem os acontecimentos do episódio 7. Que, como eu disse, eu achei mais interessante dessa vez revendo do que o episódio 6, viu? Porque aqui a gente tem mais personagens entrando, a gente tem o governador se corrompendo de novo, essa reascensão dele ao poder, usando as táticas dele sem escrúpulos de novo, e ele mentindo pra essa galera, e dessa vez a gente se importa minimamente com essa galera, porque eles desenvolveram minimamente a Terra, a Lily, a irmã dela, e a menininha lá, de modo que ele vai começando a fazer as crueldades, e as pessoas não suspeitam dele, e ele vai se safando, e tu vai pensando, caraca, coitado desse povo que vai se lascar muito, porque a gente tá do lado do Rick, mano. A gente sabe que quando voltar pro presente, a gente vai ter uma pica desse tamanho assim pro Rick resolver, e que o Rick vai resolver porque a gente tá torcendo pro Rick. Então meio que a gente já espera que essa galera toda vai se ferrar. E a gente vê que os caras são inocentes, sabe? Tem um monte de inocente ali, gente que não é mal, e vai ser manipulada e levada a fazer uma maldade tremenda, se corromper. É complicadíssimo, mano. O governador, ele é um vilão bem traiçoeiraço, sabe? Eu já falei sobre isso nas análises da terceira temporada, né? O cara, ele não tem escrúpulos, ele mente compulsivamente pra poder manipular as pessoas em prol de seus próprios interesses. É o clássico cara corrompido, né, meus amigos? Que não tem escrúpulos. Ele vai fazer o que ele precisar de fazer em prol dos interesses dele. Tem até aquela cena que é do episódio 8 já, mas que ele pega o Herschel e aí o Herschel pede empatia. Porra, minhas filhas estão lá na prisão, cara, você não pode fazer isso. Você foi pai, você sabe do que eu tô falando, cara. Você não pode fazer isso. Você sabe como é que é amar uma filha. E ele tá com foda-se, mano. Ele tá com foda-se, não é minha filha. Ele fala isso abertamente. É um bicho completamente mal, sabe? É completamente mal. E aí ele vai crescendo no poder. Ele mata o Martinez quando percebe que ele é um péssimo líder, não tem espírito de liderança nenhum. E ele mata aquele carinha lá que parece o Nathan Drake. O Nathan Drake da Deep Web, aquele que era bonzinho. Eram dois irmãos, aí é um malzinho e um bonzinho. Ele mata o bonzinho porque ele é bonzinho demais. E ele manipula o malzinho pra ficar do lado dele, pra ser tipo o novo Merle dele, né? Pra fazer um trabalho sujo e tudo mais. É bem legal toda essa parte aí. E aí a gente fica o tempo todo pensando, quando é que a gente vai voltar pro presente, mano? E é legal que a gente fica, quando a gente assiste pela primeira vez, fica pensando, mano, dá pra tancar, mano, o povo da prisão é forte, olha só, essa galera aí tem um monte de galera que é despreparado. Mas em contrapartida, os caras começam o episódio 7 mostrando a porra de um tanque de guerra. Aí você pensa, meu Deus, fudeu. É bem legal, você fica medindo as forças da prisão e do acampamento, sabe? É bem da hora isso aí. E assistindo esses dois episódios, quando você assiste eles pela primeira vez, é por isso que eles são melhores que o episódio 4. Quando você assiste esses dois episódios pela primeira vez, é muito envolvente, porque você fica prestando muita atenção nesse desenvolvimento do governador, nessa
reascensão do governador, porque é com esse cara que o Rick tá prestes a lidar de novo. E a gente quer saber o máximo possível que dá pra saber. Esses episódios não tem um fator replay muito bom, sabe? De rever não é tão bom assim, mas quando você vê pela primeira vez, eles são bem legais. E é isso, mano. 2 episódios que preparam o terreno pra essa mid-season final, pra esse episódio 8, que você sabe, né? Veio a ser um dos melhores episódios de Walking Dead de todos os tempos. Vai ser o próximo que a gente vai falar aqui. E o que você acha a respeito desse episódio aqui? Comente aqui embaixo, meus amigos. A área dos comentários é livre para que você possa fazer isso. Deixa um like no vídeo, caso tenha gostado, para impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Se inscreve no canal para receber outros vídeos como esse também, para continuar acompanhando aí a nossa análise de episódios antigos e toda a nossa cobertura de The Walking Dead como um todo. É isso aí, pessoal, me segue nas redes sociais ali, temos nosso servidor do Discord, onde eu tô sempre aparecendo lá, notificando quando tem live e esse tipo de coisa. Agradeço a toda a audiência de vocês, muito obrigado por ter assistido até aqui, até mais e falou!